planetários e planetárias. Nós vamos começar já já mais uma live de lançamento aqui da Planeta. Quem tiver online vai entrando. Oi Vivi, oi Adriano, vamos entrando, gente. Vamos entrando que hoje o papo vai ser muito legal. A gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, a gente vai falar sobre conhecimento, consciência, como é que a gente quebra padrão. Oi Alexandre. Opa, já chegou a nossa convidada e vou chamar assim que o meu celular funcionar. Oiê! Oi! Boa noite, Eu vou te boa ver. noite. Olá, pessoal do planeta. Que honra estar aqui, minha primeira live de muitas aqui, eu acho, hein? A primeira de muitas, eu espero. Eu Eu já chamei também. aqui a Patrícia, mas eu sempre falo pro pessoal nas lives que eu sou a pior millennial do mundo, né? Eu sou péssima para essas coisas. Então acho que daqui a pouco ela entra. Daqui E a aí, pouco Vivi, ela vamos entra. ser tabela como sempre. Tô aqui, passei um reboco na cara para aparecer para vocês, para levar a autoestima. Não pode sair da persona. Mentira, eu gosto mesmo de estar sempre assim. Não é por causa do tema Tá do trabalho, não. maravilhosa. A Paty A chegando. Patrícia entrou, só faz ela. Oi, Pati, tudo bom? Oi, gente, Gente, boa muito boa noite. noite para todo mundo que está aqui. Vem entrando. Vem, gente, chame seus amigos, chame seus colegas. Essa é uma live de lançamento do livro Revolução Sistêmica, da Patrícia Calazans, que está aqui com a gente. A Patrícia é nossa autora nova, que vem com esse projeto absolutamente revolucionário. Ela trabalha como treinadora, como mentora, como coach, como terapeuta holística, faz trabalhos para algumas das maiores empresas do Brasil e já tem décadas de experiência, né, Patrícia? Vocês conseguem me ouvir? Eu tô te ouvindo. Acho que a Patrícia está um pouquinho A gente travada. está dando umas congeladas, mas tá indo. Tá indo. Patrícia, eu vou começar a primeira pergunta assim, bem na lata. O que que é essa revolução sistêmica? E falhou aqui, não consegui te ouvir. Eita, eu perguntei assim na lata, o que que é essa revolução sistêmica? Boa, boa pergunta, Clarissa. Quando a gente fala de revolução sistêmica, a gente está falando de revolução, revolucionar. O que é revolucionar? É fazer uma transformação de forma bem profunda e completa Ei, em Patrícia, eu algo acho que você tá que travando bastante. Você funciona. quer sair e entrar de novo? Tá, Tá tá travando. travando? Ela tá travando um Tá pouquinho. travando Tá, um bocado. Tá. Mas, tá. gente, Eu vamos vou sair e entrando. vou Entrou a entrar então. Carol, entrou a escritora Luzia, Tá, entrou vamos. Kim, entrou não sei falar o nome dessa moça, não, mas ela entrou. Entrou Ana, entrou Silvia. Vamos entrando, gente. Vai chamando a galera. Compartilhem A gente tá aí. só esperando a conexão. Tá, vou sair e Compartilhem, vou que entrar hoje de vai novo. ser babado. Tá bom, Paty. Eu tô aqui com a Vivi Barbosa, que muitos de vocês já conhecem, mentora, que trabalha com a autoestima das mulheres, ajudando mulheres no Brasil todo. Não deixa de E a ser uma gente vai falar revolução, com a né, Vivi. Clarissa? Falar da autoestima Talvez feminina uma das sempre mais vai ser uma revolução. significativas. Graças a Deus. Amém a quem Mas lá é bom que atrás queimou o você sutiã. já pegou um gato. Total. A gente agradece Entrou a todos os Dani, dias. entrou a Ju. Desculpa ficar interrompendo, Vivi. Se qualquer coisa você Imagina, me manda calar a imagina. boca. Eu tô só... Tô vendo aqui o pessoal Que entrar aqui a também. Vi algumas conexão alunas minhas também. também. Eba, pode dar oi, pode dar oi, pode dar oi. Mãe, tô na Globo. Deixa eu ver aqui, deixa eu baixar aqui também os comentários. Isso, muito bom. Daqui a pouco a Paty volta pra gente entender mais o que é essa revolução, né? Exatamente. Não, esse livro é babado, assim. Ele realmente é muito original na maneira como ele mistura uma série de sabedorias que funcionam separadamente, mas a Patrícia consegue realmente mostrar que não só elas têm muita coisa em comum, como dá para você trabalhar todas elas juntas. Isso é maravilhoso. Eu comecei a Entrou o ler Arthur. o livro no domingo e caiu como uma luva, né? É, sempre cai, porque quando a É, gente mesmo que a gente já tenha contato
dessa imersão que é o autoconhecimento, cada vez que a gente se questiona sobre o que é revolucionar, a gente para pensar do ângulo que a gente está vivendo agora, né? Do momento atual da nossa vida, né? A revolução que eu fiz 10 anos atrás é completamente diferente da revolução que eu tenho feito agora. Então o livro veio como uma chulapada na minha cara, né? Você sabe? Eu ainda tô lendo isso ele, com comecei a ler no certeza. domingo. Mas ele é incrível, eu tô Ai, adorando. nossa, e também tem. Ó, eu tô uma aluna sua que falou assim: ah, aluna da Vivi aqui, ó. Ah, eu vi a Letícia. Beijo, Lê. A Letícia estava comigo semana passada no curso. Beijo, beijo para todas as minhas alunas queridas. Logo, logo tem live aqui para divulgar o meu livro. Então venham, assistam, divulguem essa É live. que Olha, já inclusive sigam. também sairá na Planeta pelo selo Academia. Então isso daqui não é Exato, nada, entendeu, gente? Aqui a gente pensa tudo, aqui nada é por exato. acaso. Nada é Já por aproveitem, já acaso. sigam o Instagram da Planeta para vocês ficarem sabendo em primeira mão quando meu livro também estiver prontinho. Eu ia falar que eu tô Com ansiosa, mas essa certeza. semana eu fiz uma live de ansiedade e falei que é diferente estar ansiosa e estar excitada. Então eu estou excitada. Ah, a Paty voltou. Você está excitada. Muito bom. Não, eu também, mas tá no forno e vai ser muito bom. Seu livro é um dos nossos que vai mais. Vai ser babado, gente. Vai Ai, ser tô muito bom. Eu apaixonada, eu já sei. convidei aqui a Patrícia, só não sei se ela tá conseguindo entrar. Eu vi que ela tá na live, mas eu Eu vi. convidei já. Tô só... Vamos ver se o sinal dela melhorou. Deixa eu tentar de novo. Viva a literatura brasileira, amém. Ih, agora a Paty voltou. Vamos ver Aê. se vai agora. Agora vai. É que é pra criar clímax, entendeu, Aham. gente? Quando você vai falar que é revolução sistêmica, a internet para. Por quê? Porque vai vir É coisa forte. revolucionário. É pra mexer com tudo, gente. Pra mexer com tudo, né, Paty? É a revolução. Tava aqui falando pra Clarissa que seu livro é ótimo. Já comecei a ler, tô amando. Já estou Ah, que bom. revolucionando as minhas revoluções já. Que bom. Daqui a pouco é o seu, né? É. Isso aí nesse ano. Mas vamos lá, Paty, explica então pra gente o que é essa revolução sistêmica. Boa. Revolução, quando a gente fala em revolução, a gente está falando em subverter, transgredir um modelo já existente. Então, deixar aí, desapegar tudo aquilo que não serve mais, velhos padrões, velhos condicionamentos, velhos padrões repetitivos, velhas crenças que já não nos levam aos lugares que a gente quer. Então, quando a gente fala em revolução, é preciso transgredir o modelo atual para que a gente crie uma nova forma, uma nova realidade. Isso é revolução. Então, se a gente deseja revolucionar algo na nossa vida, nos relacionamentos, na sociedade, a gente precisa deixar, abandonar aquilo que foi útil em algum momento, mas que não é mais útil, para criar algo diferente, uma nova realidade. Isso é a revolução. Então, todos os momentos da história que houve uma revolução, foi uma nova forma, uma nova forma de agir e de encarar a realidade. E quando a gente está falando de sistêmica, a gente está falando da consciência de que cada indivíduo afeta e é afetado por um sistema maior, que estamos todos conectados. Então, sistêmico é a percepção do efeito que cada um tem nas relações e na sociedade, no mundo, do modo geral. Então, a revolução sistêmica fala em a gente tomar consciência, então, perceber através do autoconhecimento como é que nós estamos vivendo a vida, né? O que opera através de nós? Tomar consciência cada vez mais disso e escolher, a partir dessa consciência, um novo caminho para que a gente expanda quem nós somos e para que a gente melhore as nossas relações e, consequentemente, o mundo como um todo. Perfeito, muito bom. Nossa, Vivi, eu não vou nem falar nada, eu só vou jogar a bola que você levantou, porque quando eu falei que, né, como você trabalha com autoestima feminina, você falou, essa deve ser uma das maiores revoluções. Aí tudo isso que a Paty está falando, eu tô só pensando no início do seu livro. Então, assim, eu só vou jogar a bola para você complementar isso, para falar, então, o que é uma revolução sistêmica propriamente para as mulheres, né?
Cara, eu acho que a gente tem um papel tão importante nessa revolução. Eu estava falando para Clarissa agora, a hora que você travou, Paty, que eu comecei a ler o seu livro domingo e foi um tapa na cara porque a revolução que eu fiz alguns anos atrás não é mais a que eu preciso viver hoje. E falar de autoestima feminina é uma revolução constante. A gente tem que estar o tempo inteiro quebrando padrões. E por isso a gente tem que agradecer lá atrás as que queimaram os sutiãs, como a gente fala, né? As que se revolucionaram o movimento como um todo, para que a gente tenha voz para estar aqui hoje. A revolução do sistema feminino, ela é importante para todas as nossas gerações passadas, para os nossos antepassados, para o nosso sistema familiar, mas principalmente para o sistema do meio em que a gente vive. Né? Eu acho que não é só sobre o que eu sou como mulher, não é sobre o que a minha sobrinha é como mulher, ou o que a minha amiga é como mulher, é como os homens têm se comportado por conta das novas mulheres, das mulheres que se permitem revolucionar a sua fala, a mulher que permite dizer um não, a mulher que permite se respeitar. Isso até pouco tempo atrás e ainda é visto muito como grosseria, como uma mulher que, não, que ou é 8 ou 80, né? Ou a mulher que ela tem uma carreira, ela já é vista como uma mulher que abriu mão da família. Então a gente é julgado o tempo todo. Essa revolução no sistema feminino ela é extremamente necessária todos os dias. Porque tem uma parte do livro da Paty que fala sobre por que a gente se autodestrói tanto. E apesar das mulheres viverem, eu acho que até deve ter alguma pesquisa sobre isso, não sei, mas acredito que sim. Busquem muito mais o autoconhecimento que os homens. Eu vejo pelas minhas alunas, meu público é 99% feminino. Chegou uma hora que eu parei de falar com homem porque eu só tenho mulher. E até os meninos reclamam, oh, tem homem aqui, é um a cada 100. Mas essa questão de se destruir, apesar da gente ter tanta voz hoje em dia, ainda é muito comum. As mulheres ainda se destroem por conta de um relacionamento. As mulheres ainda se destroem por conta de um mercado de trabalho, né, que é misógino, que a gente ainda tem uma diferença salarial que é explícita. E é quando ela assusta a sociedade, igual a Dondoca falou aqui, ela assusta a ponto de se recolher. Então, esse livro da Paty, eu acho que é um livro muito que a mulher precisa ler. Homem também, mas mulheres, leiam, porque a nossa revolução não acabou. E, Paty, pegando isso que a Vivi falou também, né, que ela menciona essa primeira parte do seu livro, eu também queria que você explicasse brevemente, porque uma das coisas que eu achei mais legais é justamente quando você faz esse primeiro panorama sobre por que a gente tem crenças limitantes, por que a gente se autodestrói, quer dizer, porque uma coisa que a gente até colocou aqui, né, você fala que esse é um livro para um próximo nível de consciência humana. Então, que níveis são esses e como é que esse comportamento que a Vivi está falando, que às vezes é autodestrutivo, limitante, como é que ele aparece? Como é que ele é estruturado? Uhum. Eu queria dar um contexto para vocês, da onde veio, inclusive, essa inquietação essa busca pelo livro, porque eu sempre me questionei, eu era uma criança estranha, assim. Eu me questionava desde sempre, desde pequena, sabe aquelas perguntas existenciais? Quem nós somos? De onde viemos? O que eu vim fazer aqui? Então, eu sempre tive essas perguntas, aquelas que ninguém sabe muito bem responder. Perguntava para os meus pais e não tinha muito a resposta, porque, né? Que pergunta é essa, minha filha? Então, sempre foi uma inquietação. E eu comecei a minha busca no autoconhecimento em 2011, assim, tentando encontrar algumas respostas de algumas coisas. Porque eu ouvia falar de mudanças, né? Que é necessário mudar, e tem a procrastinação, a vitimização. Tá, mas como é que faz, né? Da onde vem, para onde vai, como é que faz para mudar isso? Então, eu sempre quis mergulhar fundo nesse conhecimento. E aí eu comecei a perceber que a gente precisava olhar o contexto sistêmico, né? Que não é só olhar para o indivíduo, olhar para tudo que veio antes, né? Porque às vezes a pessoa fica voltada às questões e se perguntando assim, o que tem de errado comigo? Né? Às vezes até num processo de culpa ou de muita autopunição, de muita cobrança interna, vendo o que tem de errado. E eu, inclusive, falo isso no livro, assim. E a pergunta deveria ser assim, o que aconteceu na tua história? O que aconteceu também com aqueles que vieram antes? E não adianta usar esse entendimento para trazer uma justificativa.
né? Como hoje tem muita gente falando, ah, porque a minha mãe é tóxica, meu pai não sei o quê, a família é tóxica. Tá, mas por que isso aconteceu? E o que que a gente aprende com isso? O que que a gente faz com isso? E aí que foi que eu comecei a mergulhar no conhecimento, eu falo isso também no livro, dos estudos do Dr. Gabor Maté, que inclusive fez o documentário super famoso que é A Sabedoria do Trauma. E ele fala que a maioria aí das pessoas com dependência química foram pessoas que viveram grandes e profundos traumas. E a partir disso, o vício acaba sendo uma fuga, uma busca de um alívio temporário, algo que traga prazer, uma sensação de alegria, de bem-estar, de vitalidade, mesmo que seja passageiro. Então, isso já mostra várias coisas aí, aspectos do ser humano, que é essa necessidade básica de se sentir amado, de se sentir pertencente, de fazer parte, que é a busca que todo ser humano tem. E quando acontece algum tipo de trauma, algo que acaba se desconectando, a gente acaba se desconectando de nós e acaba criando mecanismos para preencher de algo prazeroso essa falta. Então, aquela famosa frase, né? Todo excesso esconde uma falta. E aí faz a gente entender qual é a falta, qual é a dor, qual é o sofrimento, o que que gerou isso, essa necessidade que não foi atendida. Então, quando a gente começa a entender, a partir do autoconhecimento, entender um pouco mais desse contexto, que gerou dor ou sofrimento em algum momento da nossa história, e que vem de muito antes, né? A história de dor e sofrimento que veio dos nossos pais, dos avós, dos bisavós, dos antepassados, quando a gente começa a trazer para a consciência isso, a gente consegue gerar uma transformação, que a gente compreende melhor. Através do processo de aceitação, de entender, de ampliar a visão. Então, isso é uma questão da ampliação de consciência. Eu começo a perceber coisas que antes eu não percebia. Eu começo a sair do caminho do julgamento de ai, meus pais não me deram, ou eu faltou isso, ou faltou aquilo. Porque todo mundo tem algo que faltou. E aí a gente começa a compreender mais e ampliar a visão para dar espaço para essa aceitação. Da compaixão de que quando a gente não recebe é porque talvez eles não tivessem para dar o suficiente. Talvez eles deram o melhor que eles podiam dentro daquilo que eles tinham. E é isso que a visão sistêmica traz. Ela abre o nosso coração para compreender, para ampliar a nossa consciência de algo, uma visão mais abrangente, para começar um caminho de aceitação, começando por nós, de aceitar quem nós somos, com tudo que é, coisas que talvez eu julgue que não são legais, coisas, a minha luz e a minha sombra. E a partir disso eu começo a mudar, porque não tem mais a resistência, o julgamento, ou fugir, ou negar, ou excluir algo. Eu começo a integrar isso aceitando. E aí começa essa ampliação de consciência, essa transformação. Então esse é um pouco do caminho percorrido aí ao longo do livro, trazendo várias bases, várias pesquisas, para trazer esse caminho que traga um pouco mais de aceitação e compaixão nesse caminho, porque aí a gente consegue fazer uma transformação mais profunda, deixando ir aquilo que não é mais necessário, e aí sim, entendendo o que eu faço com isso, porque não é bem o que me aconteceu, mas o que eu faço com aquilo que aconteceu. E isso é o que gera transformação, seja em qualquer tipo de vício ou dependência, porque a gente usou o vício no estudo do Gabor Maté, mas pode ser um vício de um padrão, de algo que eu continuo fazendo, que vá levar a algo que eu não queira, algo que me leva à vitimização, à procrastinação, qualquer condicionamento que não serve para aquilo que eu quero, para a vida que eu quero levar. Perfeito, muito bom. Nossa, isso que você falou, inclusive, eu já sei até o que a Vivi vai falar. Eu tô só assim, vendo que encontro. Que ideia genial que foi minha, tá? Muito obrigada a todos. Eu tô ouvindo a Patrícia falar e tô me sentindo representada, assim. Eu falei, nossa, eu tô falando... Representada, porque, enfim, no seu livro você fala justamente disso, de aprender a lidar, do perdão. Mas eu só queria lembrar as pessoas que é o livro, né? Revolução Sistêmica.
Paty, só me lembra, a gente tá com desconto de 30%, não era isso? A gente não Isso, tava dando um descontinho. isso, Eu só esqueci de 30%. colocar o link Eu na. deixei lá, gente, se que para quem quiser comprar o livro, tá no link da minha bio, Paty Calazans. Eu deixei o link lá para vocês. Tá lá o primeiro link da bio, desconto de 30% para compra do livro, tá? Gente, Eu vou inclusive, até isso tudo que a atropelar a Paty tá parte e vou falar, falando. não é nem para quem quiser comprar, acho que vale a pena, comprem. Já tipo, já chega mandando, gente, compre, porque assim, uma coisa que eu acho que a gente precisa falar, que é um termo que está super na moda, mas que é bem antigo, que as pessoas não entendem, entendem sempre partindo para o outro, é como a comunicação não violenta funciona nessa revolução. A gente é muito violento com a gente mesmo, cara. E esses conceitos, esses vazios, eles só passam a ser nossos e por isso esses vícios, essas tendências destrutivas, porque a gente não tem autopiedade, no sentido não vitimista, mas de generosidade, sabe? De olhar exatamente para essa visão que a Paty falou de, cara, o que aconteceu para isso ser engatilhado? Né? Eu entendo hoje, muita gente, eu vejo internet afora, muitas pessoas vendendo posts a mil, culpando o pai porque você tem um relacionamento de merda. E as pessoas têm total livre-arbítrio de olhar para o pai e entender ao ponto de buscar o tal do perdão e da compreensão que é a revolução que a gente precisa fazer para existir. Eu acho que os nossos pais, eles vieram antes, eles aprenderam numa outra geração, eles entendem, eles foram ensinados de outra forma e cabe a nós, com um pouco mais de generosidade ao nosso sistema, ao que é para mim, ao que é para nós e ao que é para todos nós, mundo, entender o quanto a gente é responsável por levar à frente essas dores, né? Não passar para os nossos filhos. Então, eu escuto falar em revolução, eu não consigo imaginar isso se não trabalhar perdão, sabe? Essa aceitação que a Paty fala, ela ainda é muito incutida na sociedade como uma conformidade. A gente é meio que obrigado a se conformar e confunde isso com aceitar. E não é isso. Isso. Aceitar é genuíno, aceitar não tem essa violência que a gente tem com a autocrítica, que causam essas crenças, né? Que causam essa rejeição que eu falo em nome da maioria das mulheres, porque as mulheres são rejeitadas diariamente por tudo quanto é canto de situação, e é porque a gente se rejeita. A gente ainda se rejeita. Quando aceita alguém rejeitando a gente, seja num trabalho, né? Seja numa amizade, seja dentro de casa. Então, eu acho que essa teoria da comunicação não violenta, que parte do não julgamento, ela tem que começar a ser praticada com o nosso eu, sabe? A forma com que eu falo comigo, a forma com que eu entendo os meus vazios. E eu acho que as pessoas, elas se questionam muito, Paty, tentando buscar uma solução muito rápida. As pessoas querem resposta pronta. Eu percebo a diferença, por exemplo, aqui no meu Instagram, quando eu abro uma caixinha de mentoria, que as pessoas tem X número de perguntas, e quando eu abro uma caixinha de leitura de tarô, que todo mundo quer perguntar, todo mundo quer resposta, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Eu até parei de abrir, porque eu falei, cara, não é isso que eu quero para as pessoas, eu quero que as pessoas percebam a importância do meio em que eu vivo, o que isso significa para mim. Né? Então, eu acho que a autodestruição ela ainda tem um caminho longo pela frente, porque as pessoas ainda têm muito preconceito com o autoconhecimento. Né? Quando a gente vai vender uma live, um curso, um livro, a gente quase que tem que convencer a pessoa de que tem que comprar porque é bom. Enquanto uma droga ou a compulsão por alguma coisa, eu sempre uso esse argumento nos meus cursos. Vou deixar essa dica para vocês. Gente, o curso é mais barato que as blusinhas que vocês compram e nem usam. E é verdade. Né? Quando você vai comprar uma blusinha, você nem pensa. Mas para comprar o livro, você fala, ai, será que vai adiantar? É o preconceito com a evolução. Nem preconceito. Eu acho que é a covardia. Ainda é covardia. E também a gente está falando dessa questão do excesso que esconde uma falta. Então, às vezes, que é a origem aí da... A gente tem várias linhas falando sobre isso, né? Eu falo um pouco do Freud, falando da compulsão da vida, a compulsão da morte, e também essa questão que leva aos vícios, que é preencher esse vazio com alguma coisa, que leva a todo e qualquer tipo de vício e condicionamento. Né? Então é aquele prazer imediato em função para preencher aquele buraco que existe, que já foi feito ali de muito tempo. Então isso
não vai tratar a causa raiz. Vai dar um conforto, um alívio que é curto prazo, mas depois eu quero sempre mais e mais e mais, porque não vai dar conta de preencher esse vazio. Então, quando a gente vai mais a fundo no autoconhecimento, se permite mergulhar nisso, sem fugir, sem negar, sem excluir, a gente vai num processo que é construção, que não tem fórmula mágica, né? Vivi, como você fala, é um Sim, processo, é então a processo. gente precisa confiar nesse processo, não adianta querer arrancar a borboleta lá, porque no meio do processo ela não vai desenvolver a asa, então precisa confiar que existe um processo, existem etapas, e a partir disso a gente começa sim a desenvolver o processo de aceitação, que não é um processo passivo, ele é um processo ativo de entender realmente e aceitar e dizer sim para quem nós somos, para toda a história, seja mais sofrida, mais dolorida. Como diz a música, né? Quando a minha dor é perceber que apesar de ter feito tanta coisa, nós ainda somos como os nossos pais. E Isso. isso, quando a gente julga, a gente acaba excluindo uma parte, como se a gente não aceitasse aquilo que foi. Não dá para mudar aquilo Não. que já foi. Então, a aceitação está voltado a isso, a entender genuinamente o que aconteceu e dizer sim. Isso não Isso. quer dizer conviver, isso não quer dizer amar. É sim dizer sim. Nem agir Dizer igual, né? sim. Nem repetir o mesmo padrão, que é o que acontece quando você não diz o tal do sim, quando você não O aceita, quando você contrário, não porque se eu pode. falo assim, não, eu vou fazer diferente, eu sou melhor, aí existe um processo de exclusão. Necessariamente a gente vai acabar esbarrando na história da música. Fatalmente nós vamos acabar repetindo as mesmas Exato. histórias que vêm se repetindo de geração em geração. Geração. Quantas coisas a gente percebe? Às vezes é mais fácil até notar no outro. Quantas histórias a gente olha aí para as pessoas que a gente conhece e fala assim, ó, tá vendo? Já vi essa história, olha lá, repetindo de novo, olha lá, tá igual. Então, a consciência, quando a gente cuida de elevar a nossa consciência, a gente começa a perceber isso os condicionamentos que estão ali rodando, o script que a gente vem seguindo, que a gente vem repetindo, histórias que não são nossas. Que é algo que eu sempre me questionei. Eu falo assim, gente, não é possível que a vida é isso, né? Eu olhava os meus pais ali trabalhando o dia inteiro, pagando boleto, e falava assim, não é possível que a vida é isso, né? É crescer, estudar, crescer, trabalhar, pagar boleto, até morrer. Não é possível que Não é seja só. Tem possível. alguma coisa a mais, né? Não posso. Não Você posso me também foi a ovelha conformar com negra da isso. família, né, Paty? Tá que nem eu. Por isso que a gente está aqui, né? Para transgredir. Essa é a revolução. A revolução é isso. É fazer, é Exatamente. pedir permissão, aceitando aquilo que foi pedindo permissão, para fazer diferente, Pra fazer levar diferente. outros caminhos, criar uma nova realidade. Porque eu acredito que a nossa realidade ela pode ser mais leve. Se, inclusive, esse é um ponto que eu falo bastante no livro. Se é algo pesado, se é algo que ainda falta, é porque a gente tem um processo ainda que não foi incluído. O que que eu preciso incluir? O que que eu preciso ainda aceitar para buscar fazer sim um novo caminho que é meu? Eu não preciso seguir aquela trilha que já está aberta, né? Eu posso entender e fazer, abrir um novo caminho. Mas para Inclusive, isso eu não acho pode ter nenhum que. tipo de negação, de exclusão. Precisa ser algo inteiro. Porque hoje a gente vê no mundo, a gente está. Quando a gente fala das polaridades, essa briga que nós somos as mocinhas, eles são os bandidos. Gente, a gente está vivendo num processo de ação e reação. Isso é o que faz a gente ligar o piloto automático. Quantas pessoas não estão reagindo à vida ao invés de realmente viver? Tá, fazer escolhas conscientes, simplesmente reagindo àquilo que acontece. E aí, para a gente É por sair isso que eu acho desse que. circuito, a gente precisa de uma nova Uma nova consciência, de consciência. um novo olhar, um olhar de fora, que é o olhar do não julgamento, o olhar do compaixão, e perceber o efeito, sair da individualidade e perceber o efeito que as nossas ações têm no todo. Perfeito. Isso é revolução sistêmica. Eu acho que quando eu falo que eu acho que para a gente buscar essa revolução, a gente tem que sair da covardia, porque eu acho que a covardia é o que faz a gente ficar preso no medo. As pessoas buscam muito por, eu preciso agir com coragem, 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 mas a coragem não vem enquanto a covardia te domina.
E eu escuto muito das pessoas falarem, é tão difícil aprender a se amar, é tão difícil se conhecer, é tão difícil, Já é um condicionamento social entender que o autoconhecimento é difícil, então as pessoas muitas nem tentam, mas elas não conseguem perceber que ir por esse caminho que já está trilhado é muito mais difícil, porque você vai repetir os mesmos erros, você vai tropeçar nas mesmas pedrinhas. E muitas vezes você aprender outras habilidades para abrir o seu próprio caminho é muito mais fácil. Então, eu acho que esse não julgamento, essa generosidade que falta no ser humano ainda consigo mesmo, porque a gente fala muito de empatia com o próximo e precisa falar, porque o universo está meio que, como diz Nando Reis, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Mas eu acho que também, por uma coisa que é tão bonito de falar na internet, né? Seja empático com o próximo, faça pelo próximo, você acaba esquecendo de ter essa empatia consigo. E olhar para a sua história achar o ponto de coragem para você vencer essa covardia de buscar o autoconhecimento. De você entender que a ignorância é muito mais dolorida do que você entender por que aquela situação sempre se repete. Por que aquele padrão de relacionamento passa N vezes na sua cara e as N vezes você cai. Né? Eu acho que as pessoas se questionam, mas se questionam errado. Ainda não estão vitimistas. Ai, por que comigo? E ao invés de falar, peraí, para que isso está acontecendo comigo de novo? É uma pergunta que traz um outro ponto de vista, né? Você se coloca lá no seu pedestalzinho, vidinha passando, e ao invés de você ficar com pena, porque você repetiu um padrão, ai, meus pais se separaram, eu vou me separar também. Ai, meu irmão faliu, eu vou falir também. Não, peraí. Para que comigo? O que eu posso aprender com essa situação sem precisar viver? O nosso cérebro tem essa capacidade de eu ouvir uma história sua e criar uma experiência. Né? Tanto que às vezes eu escuto histórias o dia inteiro, né? Adoro. Então, às vezes eu vou contar uma história, nem sei se fui eu que vivi ou se alguém que contou. Ai, será que fui eu que passei por isso? Ou foi uma aluna? Porque já tá tão intrínseco que, pô, é minha experiência. Ouvi, fez sentido, absorvi a minha experiência. Então, por que a gente tem que bater tanto a cara, né? Não precisa ser assim, né? Então, eu acho extremamente importante esse seu trabalho. Acho que é um livro que vai fazer a gente realmente entender a importância de você... eu falei na semana passada numa aula uma frase que as meninas gostaram muito e depois me escreveram para eu postar. E ela é exatamente, acho que significa seu livro. Assim, eu acho que só enquanto a gente respirar, a gente pode evoluir. Não dá para se contentar com uma evolução de 10 anos atrás ou uma evolução do mundo, esperar que o universo se transforme para que eu tenha espaço. Cara, a gente está aqui para aprender, né? Então, só enquanto eu respirar, eu tenho disposição para evoluir e fazer essa revolução. E isso é o que realmente eu queria importa. só aproveitar, Paty, desculpa, mas só porque Imagina. eu tenho que... Entrou muita gente, só para lembrar, gente, Revolução Sistêmica, da Paty Calazans. Eu coloquei... eu tenho que fazer o merchandise. Eu botei o arroba da Paty no chat. Você não consegue fixar o comentário? Claro. Eu provavelmente sim, mas eu sei fazer isso? Eu te ensino, mulher. Calma, essa que é a questão. Junto. Vai lá no comentário, pressiona o dedinho em cima dele que ele vai aparecer, fixar ou excluir. Que aí fica aqui para todo mundo clicar. E aí, gente, lembrando também que se vocês entrarem lá no arroba da Paty, que eu tô colocando aqui, gente, eu não estou conseguindo fixar isso de jeito nenhum, só aparece publicar. Eu publico e aí eu aperto em cima. Isso, você publica e parabéns você para essa aula de como ensinar uma millennial a ser uma millennial decente. Perdão a todos, mas a gente já vai retomar. Menina, não estou conseguindo, mas eu vou postando, não tem problema. É só para lembrar que lá eu não consigo aqui. Que lá no arroba da Paty, o livro tá com desconto de 30% no link da bio dela. E eu também ia comentar que vocês estão falando algumas coisas, mas a gente tem umas ilustrações muito bonitas que foi feito pela Bia Lombardi, baseado em outras obras que a gente fez uma releitura. Então, uma das coisas mais legais é que, além de tudo, e eu vou pedir para a Paty entrar um pouco nisso antes de vocês continuarem, para ela falar das ferramentas e das sabedorias que ela está usando aqui para realmente dar ferramentas nessa jornada. Isso não fica só no blá blá blá. A gente tem aqui um plano, um mapa, digamos assim, para vocês começarem os seus trajetos. E esse mapa, inclusive, vem com ilustrações muito bonitas da Bia. A gente tem, por exemplo, o que eu acho que é a parte mais maneira do livro, que a Paty sabe, que eu acho que é a que eu mais gostei, que é a jornada
Heróica Consciente, né? Então a gente tem esse livro que é super prático, que dá óbvio, né? Receita de bolo não existe, cada um escreve a sua vida como achar melhor, mas o livro ele aloca conhecimentos, ó, essa aqui que é baseada numa ilustração também muito Linda, bonita que a muito gente legal. fez sobre a questão das luzes e sombras que a Paty estava falando, né? De como é que você lida diferente com aquilo que você passou. Mas eu Aqui é queria a que a jornada Paty heróica. falasse um pouco, a jornada. Que a Paty falasse um pouco também, antes de vocês continuarem, dessas sabedorias ancestrais, porque assim, uma das coisas que eu acho mais legal nessa revolução sistêmica são quais são as ferramentas que vão ser usadas, né? Então, esse livro tem algo que é muito original, que é conseguir, por exemplo, juntar o conhecimento da constelação junto com a psicologia junguiana, junto com mindfulness, e de uma forma que não é frankensteiniana, quer dizer, é mostrando como essas sabedorias têm muita coisa em comum e como elas podem ser complementadas quando você começar a sua jornada de autoconhecimento. Então, Paty, se você puder pensar assim algumas coisas, dar uns spoilers assim pra gente, eu acho que seria muito legal. Tem muito conhecimento aí que a gente pode, que eu venho me aprofundando aí desde 2011. Primeiro para mim, então eu sou minha própria cobaia, né? Eu uso e vejo aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido, aquilo que gera transformação, aquilo que não gera. E isso foi tão relevante para mim. Eu trabalhei 17 anos no mundo corporativo e eu via muitas pessoas adoecendo com um monte de coisa. Então, eu fui diretora de centrais de atendimento, o que tinha de gente com afastamentos, com depressão, burnout, um monte de coisa que estava ali, as pessoas muito vivendo nesse processo do piloto automático e adoecendo porque ali não tinha sentido com aquilo que ela realmente veio fazer. Então, as pessoas estavam muito desconectadas do seu propósito. E eu sempre aquelas perguntas existenciais, gente, por que que isso acontece? Eu fui mergulhar nesse processo do autoconhecimento para mim, e eu comecei com a PNL, e depois foi uma coisa, foi puxando a outra, né? Enneagrama, mindfulness, constelação, e até hoje eu estudo muito, vou mergulhando nos conhecimentos. E aí eu fiz uma transição de carreira para aplicar isso, porque foi algo tão relevante para mim que não tinha como eu não disseminar isso para as outras pessoas. E hoje eu uso muito nos meus processos de mentoria, porque o meu foco é a transformação. É um autoconhecimento aprofundado para gerar transformação. Então, eu reuni no livro os processos da constelação, trazendo uma visão sistêmica, mas não só da constelação, porque eu fui entendendo lá a origem disso, que tem muito a ver com o pensamento sistêmico. Então, de onde vem o pensamento sistêmico? Por que a gente está tão desconectado do mundo e de nós mesmos? Então, eu trago isso, trago a visão do pensamento sistêmico, da constelação, falando das leis sistêmicas. De uma forma muito prática, a gente consegue ver no livro quais são as leis que a gente está mais desconectado, quais estão mais em desequilíbrio. Como buscar um equilíbrio? Porque a visão sistêmica fala muito para a gente das leis da natureza. E que quando a gente entra em sintonia com a natureza, a gente volta ao nosso estado natural. Então, isso é o que mostra as leis sistêmicas. Então, quando a gente começa a compreender isso, que às vezes a gente está fora do compasso, tá fora do ritmo natural. E isso gera uma série de doenças, né? Todos os transtornos de ansiedade, depressão, isso mostra como a gente está num ritmo que não é aquele que é o nosso. Então, quando a gente se conhece e percebe isso, a gente começa a entrar mais em sintonia. Então, isso eu integro com o mindfulness, porque eu entendo que esse estado de presença, quando a gente está no momento presente, a gente consegue perceber mais aquilo que é no aqui e agora. Porque a nossa mente, ela fica pendulando lá em coisas que aconteceram, a gente fica às vezes ruminando as coisas que aconteceram no passado e preso a apegado àquilo que já foi, que não é mais, porque já aconteceu. Ou a gente fica na preocupação em coisas que vão ainda acontecer, mas que são só ideias daquilo que vai ser, mas que não são ainda. E a gente fica tão pendulado nisso
E a gente passa batido pelo momento presente. E aí, quando vê, gente, a vida já passou e a gente esqueceu de viver aquilo que é a nossa máxima potência, que é no aqui e agora. Então, eu uso isso no mindfulness e a partir dos níveis de consciência, dos estudos que aí vêm dos centros energéticos, do Richard Barrett, eu consigo mostrar isso no livro, assim, como é que a gente pode cuidar de cada nível de consciência, ampliando essa visão, para que a gente saia dessa esfera do eu, consiga perceber os pontos que a gente precisa desenvolver para ir para o próximo nível, mas que a gente consiga, de forma integrada, saudável, alcançar um próximo nível que ajuda mais pessoas, que contribui para o coletivo, porque isso vai voltar para nós, a gente em satisfação, em realização, em propósito, e algo que não é só para satisfazer o nosso ego, mas sim algo que está conectado a algo muito maior que a gente. Então isso traz uma sensação de plenitude, de bem-estar, e a gente só consegue entrar em contato com isso de forma real se a gente está consciente daquilo que é. Senão a gente segue reagindo aí nos nossos condicionamentos inconscientes. Então eu misturo isso, eu uso as necessidades humanas, os conceitos das necessidades humanas, a visão do eu criança e o eu adulto, que a gente fala tanto na visão sistêmica. Então, como você falou, Vivi, a questão de a gente tá preso esperando alguma coisa, né? Alguém dar uma fórmula, alguém nos ajudar. E quando a gente espera, quem espera? É a criança, não é o adulto. O adulto faz aquilo que precisa ser feito, com aquilo que tem. O adulto age, quem espera, quem fica esperando alguém salvar, esperando alguma coisa acontecer para algo mudar, é algo da criança. É a necessidade daquela criança que espera ainda alguém fazer. Os pais ou alguém resolver alguma coisa. Então, quando a gente consegue perceber em que nível nós estamos, onde é que a gente está atuando na vida, nosso eu criança ou nosso adulto, a gente consegue começar a retreinar, a ressignificar algumas coisas e recondicionar a nossa mente para que a gente viva, assuma o protagonismo de ser uma pessoa adulta que realmente faz algo para transformar a sua própria realidade. Que se acolhe, né, como a gente deveria fazer, mas que a criança espera que alguém acolha, né? Eu acho que essa pílula mágica que as pessoas esperam, que tem tudo a ver com o que você falou da criança ferida, ela ainda uma parada assim meio mística, meio esotérica, meio esperançosa, e por isso que a gente procrastina tanto, né? Porque a gente realmente espera, por exemplo, no caso dos relacionamentos, o príncipe encantado. Eu até acho que a gente é muito vítima dos contos de fadas ainda, porque a gente ainda espera que uma história de amor seja extremamente, sabe, perfeita, aquela utopia e tal. A mesma coisa no emprego. Você acha que vai sair da faculdade? Eu me formei em jornalismo e na hora que eu saí eu achava que era pra ser a Fátima Bernardes. Quando eu olhei, falei, não sou, falei, tem alguma coisa errada. Não foi essa história que me venderam. E agora? Vou ter que fazer estágio, vou ter que servir café, vou ter que ser humilhada pelas pessoas, porque é assim o mundo do mundo corporativo, né? Ainda é. Então, a gente espera que isso aconteça, não acontece, e a gente, em contrapartida, também não aprende a se defender a ponto de reagir, como você falou, de crescer, de usar as nossas forças, de usar aquilo que a gente tem de bom. Por isso tantas crenças negativas, né? Porque a gente ainda espera demais do outro. Essa criança ferida que está sentada esperando alguém cuidar, alguém tratar, é a que vai acumular crenças de rejeição, a que vai acumular crenças de incapacidade, de não merecimento, de insucesso. E aí, quando você for olhar para a vida prática, é uma vida completamente estagnada, porque você está, mesmo que metaforicamente, esperando o príncipe te tirar da torre. Né? Então, é uma loucura. A gente, em plena auge em que as lives cabem 3 pessoas no celular, a gente está aqui sentado esperando alguém fazer alguma coisa pela gente, sendo que o protagonismo vem a vida é minha. Eu sou totalmente responsável pelo que eu faço. Né? As pessoas começaram a chamar uma live minha de Vivi Sem Mimimi, porque eu comecei a falar umas realidades pro povo, e aí eu falo, gente, essa sua vida tá uma zona por sua causa, não adianta você falar pra mim que é por causa do cara, é por causa do chefe, é por causa da sua mãe, sabe? Ah, é porque eu adoro suas chicotadas. Então tá bom, então alguém tem que te fazer acordar aqui, ou você levanta a bundinha do sofá e faz, ou senta no sofá e chora. E isso tem as ferramentas certas, não é mágica.
tem ferramenta. É você estudar. Então, gente, se deem a chance de se estudar, de fazer, pega o livro, viu que tem um exercício lá, que tem uma ferramenta, vai lá e faz, testa. Porque as pessoas também querem isso, elas querem comprar o livro, deixar o livro aqui, né? Que também tô com meus livros aqui, e comprei o livro. Nada mudou na minha vida. Não, você tem que ir lá e ter a tua atitude de adulto. Não, e nós precisamos do outro. Total. A gente precisa do outro para esse processo de desenvolvimento, para tomar consciência disso que está rodando há tanto tempo, de forma tão inconsciente, que vem acontecendo aí em várias gerações. Então, a gente precisa desse apoio. A gente está aqui como mestres uns dos outros, aprendendo, ensinando o tempo todo. A gente precisa desse impulso de tomar consciência. Então, o processo passa por percepção, autoconhecimento. Então, perceber aquilo que eu não percebia antes. Então, eu começo a me dar conta daquilo que age através de mim, quando vê já foi. Então, o que está agindo ali que eu ainda não percebo? Então, isso é o autoconhecimento. O segundo passo é a gente começar a aceitar, dizer sim, sem largar a mão dos julgamentos, largar a mão de dizer que o fulano é melhor. Então, sair dessa espera, né? Espero que meu pai me reconheça, o meu chefe, enfim. Quando a gente diz esse sim, eu começo a cuidar de mim mesma. Não ficar esperando que o outro faça, né? Aceite, né? Reconheça. Então a gente começa a assumir. Esse é o processo de transição para a vida adulta. Passa pela aceitação. E aí eu tomo consciência. Então é o terceiro passo, é tomar consciência. E elevar cada vez mais essa minha consciência. E contribuir para as outras pessoas também. Então esse é o processo que eu conto no livro, e parte da gente entender essas necessidades não atendidas, né? Quando a gente olha, e isso eu falo no livro, eu trago todas as necessidades, as 5 necessidades emocionais, o que acontece quando essas necessidades não são atendidas e quais são os esquemas que acabam se transformando. Como é que isso afeta? Afeta todo o nosso sistema de crença. Então, quando eu percebo isso, eu falo, opa, a partir disso eu posso gerar uma transformação. Porque é um novo olhar para a realidade. E aí eu deixo de projetar essas coisas, porque enquanto a gente não cuida, não adianta fugir. A gente sai aí do sistema familiar e isso passa a ser projetado ali no chefe, no colega de trabalho, no marido, nos filhos. Exato. Existe uma série de projeções de coisas que, na verdade, são coisas que não foram olhadas antes. Então, não dá. Não é possível. A gente está aqui para aprender, né? Eu falo isso no livro. Nessa existência, a gente não está aqui a passeio. A gente veio aqui para aprender alguma coisa. Esse é o processo de evolução. Não é possível que não seja assim, né? Não é possível que a gente não está aqui para evoluir. Eu acho que esse processo... E pior que assim, é um processo prazeroso, não é? As pessoas insistem em falar que é doloroso, mas não é. Quando você toma consciência de algo que estava te machucando, dá um mega alívio, né? Para de doer. É justamente o contrário. Quando você traz isso para sua consciência e tem a possibilidade de olhar a princípio para poder criar uma nova estratégia e transformar, dá alívio. Não é dolorido. É que as pessoas têm medo de mudar, né? Já acostumou ali naquela caixinha apertada que as pessoas chamam de zona de conforto, já se acostumou com a dor, e isso é muito triste, mas dá um alívio absurdo. Dá um alívio. Eu costumo sempre falar do exemplo do sapato apertado, gente. Vocês já usaram um sapato numa festa de casamento, que você ia ser madrinha, e você precisava com aquele sapato agulha, lindo, mas que você tava assim, meu Deus, meu pé. A hora que você tira o sapato, você não quer nem saber se o sapato é lindo. Você fala, meu Deus, não cabe meu pé aqui, não vou mais machucar meu pé. Eu acho que é exatamente isso que acontece quando a gente se dá a chance de se conhecer. Você tira o sapato e aí você fala, não dá mais pra eu ficar onde me machuca. Isso promove uma transformação. Pessoas vão embora, mas muitas outras vêm. Oportunidades fecham, mas muitas outras chegam. Então eu acho que a revolução que a Paty propõe no livro. Eu sei que parece repetitivo eu querer vender meu peixe, mas é um ato de amor. Não tem como. A ideia, inclusive, é que eu sei que tem assuntos aqui muito, muito profundos, muito complexos, porque o livro ele acaba falando de vários assuntos que são muito
muito profundos. A gente precisa mergulhar neles para a gente poder gerar essa transformação. Então, a minha ideia é que, inclusive, eu quero convidar todo mundo que está assistindo aqui para participar da Masterclass que eu vou fazer no sábado, às 10 horas, em que a gente vai vivenciar um pouco mais esses conceitos. Então, lá eu vou falar um pouco mais e a gente vai vivenciar, vamos fazer uma experiência juntos de transformação, começando esse movimento. E a ideia, o que eu quero aqui, a intenção principal, né, minha, e tenho certeza que a intenção da Planeta, é que a gente gere um movimento, essa revolução, que possa ser um movimento que amplie a consciência e a compaixão das pessoas. Porque a gente sabe que quando a gente sai dessa esfera individual e vai para o coletivo, a gente pode, a partir da nossa própria transformação, gerar uma transformação no mundo. Isso é possível. Só que começa em mim, começa em cada um tomar essa consciência. Então, essa é a grande inspiração que a gente quer gerar. Esse movimento, essa revolução que transforma, assim, como uma pedra no lago, como a gente joga e a gente vê reverberando aí para algo muito maior. Muito bom. Nossa, com certeza, falou bonito. Inclusive, lembrando dessa Masterclass no sábado, meu celular travou, então eu não estou conseguindo fazer comentários agora, mas mais informações vai aparecer aqui na Planeta e também no @Paty Calazans, que é @PATY Calazans com Z, igual tá na capa do livro, Revolução Sistêmica. E para encerrar, Paty, eu acho na minha bio tem o link para inscrição também, tá? Tem o link para inscrição e pro livro com 30% de desconto. Mas uma coisa que eu acho que seria legal vocês falarem, que é um ponto que vocês fizeram uma passão e eu sinto que também é uma coisa muito, muito forte desse livro, é que tem também e a Paty traz a experiência disso, é uma coisa que eu achei também muito legal para o mercado de trabalho. Porque como a Paty faz isso de você entender suas relações e essas relações estarem conectadas com o mundo que você está... Na verdade, com qualquer comunidade da qual você faz parte. Seja a comunidade global de seres humanos, seja a sua cidade, seja o seu bairro, seja a sua família. Mas, obviamente, que uma das mais fortes é o mercado de trabalho, né? E aí, Paty, eu queria que você falasse um pouco e a Vivi complementasse, porque ela também faz muita mentoria de carreira, é uma das coisas que a gente fala no livro dela, sobre essa questão também própria, que eu acho que é muito forte em todos nós, e talvez seja o lugar que a gente mais vive as nossas dores ou projeta as nossas dores, que é a questão da carreira, do seu propósito, né? Do que eu faço, o que eu faço comigo mesmo, para onde eu vou. Que eu acho que também é uma coisa que esse livro também serve muito, assim, né? Isso eu fui buscar muito para mim. Eu fui buscar demais. Eu fui buscar várias sabedorias, várias ferramentas para entender. Porque é uma pergunta, né? Dentro de todas aquelas perguntas existenciais, era: o que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? E eu ouvia muito isso em vários conceitos. Experimentei tudo quanto foi tipo de técnica, ferramenta, retiro, tudo que vocês possam imaginar em relação a isso. E para mim, tem a ver com esse processo. Para mim, não existe esse processo de descoberta do propósito sem autoconhecimento. Qualquer coisa fora isso, a gente vai achar que está num caminho que não é o que é realmente. A gente precisa entender quem nós realmente somos. Porque às vezes as pessoas vão parar em carreiras, isso eu já vi inúmeras vezes, tanto no meu próprio processo, na minha própria descoberta, vi pessoas ao longo da minha trajetória profissional e nos processos de mentoria, que vão parar em carreiras, em profissões que tem a ver com a cura do seu sistema ou que foi um script que foi vindo das gerações. Então, aquelas profissões que as pessoas repetem, né? Que, meu pai foi advogado, sei lá quem foi advogado, e a pessoa vai parar na advocacia, não sabe nem por quê. Ela começa a adoecer, começa a sentir que tem alguma coisa estranha e não sabe o que é exatamente. E acha que está ok, mas não tá, porque não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com a melhor contribuição potencial em ação no mundo. Então, a gente só consegue se reconectar a isso se a gente realmente mergulha no processo de autoconhecimento. Que é bem o processo lá da Alice no País das Maravilhas, né? Quando o gato pergunta para Alice. A Alice fala: eu tô perdida, para onde essa estrada vai? E o gato fala assim: mas você quer ir para onde? Ela fala: não sei, eu tô perdida. Ele fala: então qualquer caminho serve.
Quantas pessoas estão perdidas aí como Alice nos processos de carreira? E a gente percebe isso nas mentorias, né, Vivi, nos processos de atendimento. A gente só consegue realmente se reconectar a isso quando a gente entende a essência e a verdade de quem nós somos. Então aí precisa um mergulho profundo e precisa essa consciência desses condicionamentos, né? Desses scripts que rodam aí, que estão rodando há quanto tempo, que nos levam a isso. Então, Eu quando a gente se libera, faz um processo de liberação, de libertação daquilo que já foi, a gente pode pedir, inclusive, a permissão para o nosso sistema para seguir um novo caminho, uma nova estrada, sem precisar repetir os mesmos caminhos, as mesmas estradas que já foram percorridas, mas que não vão trazer um preenchimento daquilo que a gente realmente veio fazer. Eu percebo muito, muito, muito nas mentorias das minhas alunas que vêm para o individual, fazem os cursos, aí descobrem uma melhoria na vida e querem tratar alguma coisa específica. Muitas começam por uma questão de relacionamento ou porque ainda a autoestima é muito relacionada à vida amorosa ou ao físico. As pessoas ainda deturpam muito o conceito do que é estima por si. Ah, se eu tiver com o corpo num padrão, eu me amo. Se eu tiver um relacionamento saudável, eu me amo. E aí, durante esse processo de autoconhecimento, ela muda a vida tão grande, de uma forma tão grande, porque ela redescobre hobbies que ela perdeu por vergonha, porque cresceu, então eu não posso mais desenhar, né? Ela deixa de lado os sims que ela falava de permissividade para o sistema dela, por exemplo, nesse exemplo que você deu de repetição de profissão, e começa a investir numa carreira completamente diferente, que ela é apontada por toda a família, mas agora ela tem coragem para isso, então ela consegue. Eu tenho alunas que atuavam como biomédicas e hoje são chefe de cozinha. Eu tenho alunas que estão em transição de carreira que trabalhavam com TI, estão abrindo empresas de festa. Eu tenho aluna que é nutricionista e virou fazendeira. É muito bonito de ver o quanto a essência vem à tona quando você pratica o autoconhecimento. Então, o que você gosta de fazer... E eu acho que tem outro conceito histórico também de associar o trabalho só com a obrigação do pagar boleto, né? Que era uma coisa que acontecia muito antigamente, em que as pessoas não tinham opção. Elas tinham 3, 4 tipos de empregos base, 3, 4 tipos de emprego meio, 3, 4 tipos de emprego topo, lá atrás, décadas atrás, e elas precisavam trabalhar, ponto. Aquilo que eu sirvo é isso aí. Então, a gente cresceu num mercado de trabalho que o trabalho é algo ruim. Né? Então, até falo isso, né, que a gente aprendeu que ser multitarefa é bonitinho. E, cara, não é. A gente começa a ter burnout. Eu, com 18 anos, desenvolvi enxaqueca, porque eu trabalhava, estudava banco e pressão. E aonde a gente vai chegar com isso? Que dinheiro que você vai gastar para gastar com remédio, com tratamento? Né? Então, é importante a gente perceber que sempre essa pergunta do qual é meu propósito está ligada única e exclusivamente ao que você sente sobre a sua vida. O que você gosta de fazer. Então, se você descobrir, por exemplo, que você gosta de surfar, você vai falar, pô, mas eu vou ficar surfando o resto da vida. Não, você pode aprender a ser shaper e você vai vender prancha. Você pode ser professor de surf. Você pode, sabe? São coisas que, por conta do medo, da opinião, do julgamento das pessoas e da permissividade que a gente aprende ao longo da vida, fica quietinha, essa profissão aí ninguém tem, então é errado. Eu mesma, quando eu decidi largar a cadeira de editora de revista para empreender, a minha melhor amiga falou pra mim, caraca, você vai virar blogueira? Não acredito. Foi a primeira coisa que eu ouvi, para a primeira pessoa que eu contei do Vivi para isso, que era tipo um projeto de sonho, e falei para ela, vou. Quando eu saí, eu trabalhava 10 anos em banco. Quando eu saí do banco, as pessoas falavam assim, você é louca, você ganha 13º, 14º bônus, tá bem, PLR tem prende muita gente no reconhecimento, banco. né? E tá aí, e você é louca. Eu falo, sou louca, Oh, mas eu tô graças a Deus. indo em busca de algo que faz sentido para mim. E isso, quando a gente toma essa consciência, né, a gente começa a perceber aquilo que realmente faz sentido pra gente. E não o que alguém nos levou. Porque é esse a grande armadilha dos atalhos. Quando alguém fala assim, vai por esse caminho que é melhor para ela, mas não necessariamente é melhor para você. Então, quando a gente começa a perceber isso, essas vontades, aquilo que sempre teve presente, né? Quando a gente libera as crenças e os condicionamentos, a gente percebe que sempre teve algo ali, sempre as pistas. Então a gente volta a essas pistas e reconecta com isso que é a nossa verdadeira natureza.
A nossa verdadeira natureza é o propósito, E aí né? Não você está entra ligado às naquele estado regras. A gente de... sai do normal, sai das Tá, regras isso. Aí e você entra volta em àquilo que é êxtase. natural. É natural. É isso, eu acho que a gente tem que parar de ter medo de ser Gente. feliz. O meu pai sempre fala isso, né? Meu pai tem essa frase de que ser feliz é uma vocação, né? Que você pode desenvolver ou não. Mas, gente, a gente vai encerrando porque já deu 8 horas. Eu só queria lembrar para as pessoas que o livro é Revolução Sistêmica. Patrícia Calazans, vocês conseguem o arroba dela, Paty com Y, Calazans. Lá também vai estar o link para compra do livro com 30% de desconto na bio dela e para uma masterclass que a gente vai ter no sábado, que você pode se inscrever. Então, eu tô vendo aqui gente falando, eu também sofro de dor de cabeça, estou nesse processo de muda de emprego, estou sofrendo com isso, dá uma olhada, comprem o livro, façam parte da Masterclass. Também dê uma olhada no arroba Vivi para isso, tudo junto, que é o site da Vivi aqui no Instagram, o perfil da Vivi no Instagram, sobretudo as mulheres, porque a Vivi faz um trabalho incrível para nós mulheres. E também vai lançar um livro para a Planeta pelo selo Academia. Gente, é um prazer falar com vocês, eu adoro, eu fico escutando, Paty, você falando assim, depois eu vou até te mandar uma mensagem do tipo, Paty, você vai começar um TikTok e vai ser hoje. Eu vou botar você Isso aí, para bora. falar mais, porque você fala com uma precisão assim, Vivi, não dá nem para Isso. dizer, né? Você é a melhor amiga que todos nós merecemos ter. Sua Foi um linda. prazer Gente, uma tarefa falar para as com minhas alunas. vocês. Tarefa para as minhas alunas que estão aqui. Vão lá no Instagram da Paty, comprem o livro, porque faz todo sentido. Até para se preparar para o meu, que chega logo, e façam a aula dela, porque eu adoro dividir minhas alunas. Então vão lá. Isso aí, estamos E junto nessa vice-versa, viu? revolução. Porque vai Já ser fazemos história. parte, todos vocês fazem parte dessa revolução. Obrigada pelo convite. Exatamente, gente. Muito obrigada. Um beijo. Boa noite a todos. Tchau, Beijo. tchau. Boa noite.